gente fala de um assunto que não tem como não gostar, né? Quem não gosta de viajar? Fala sério. É um dos melhores investimentos para o dinheiro que a gente sua tanto para ganhar, né? A gente ganha tanto quando a gente viaja, quando a gente consegue oferecer para nossa família momentos de lazer, de conhecimento, de cultura. Vamos falar sobre viagem, principalmente agora no final do ano, que eu sei que você quer viajar, mas de repente está precisando economizar, né? Existem vários destinos que você pode colocar como grandes opções, que você não investe muito e ao mesmo tempo faz uma super viagem. Vamos conversar com a Sabrina Bull, ela é youtuber e blogger de viagem. Tudo bom? Bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com você. Maravilhosa que você tem, mulher. Que aquela profissão que todo mundo adoraria, Todo né? mundo fala que é minha Fala profissão. sério, é verdade. bom demais. Conhecer o mundo e Muito ainda dar bom. dicas para as pessoas para ninguém entrar numa fria depois, né? Exatamente. Porque é muito fácil entrar em fria quando a gente faz uma viagem, principalmente internacional, né? Exatamente, muito mesmo. Por isso as dicas são bem valiosas. Bom, eu vou perguntar para você sobre... Antes da gente falar sobre documentação, essa parte burocrática, que também é super necessário, claro que você saiba, sobre destinos que estão em alta. Só que em alta não necessariamente significa em alta porque está na moda e custa super caro. Eu sei que a gente tem destinos aqui no Brasil que são fantásticos e podem ser considerados aí até um circuito alternativo, né? É verdade. E que a gente conhece coisas incríveis que muito gringo vem pra cá e... Pra conhecer e a gente não conhece. E a gente ainda não, que é quintal de casa e a gente ainda não conheceu. Exatamente. Um deles é a Amazônia, né? Verdade, um dos lugares mais incríveis do Brasil. Fato. Se você não conheceu ainda, vale muito a pena fazer esse investimento. Tempo, né? A gente tem imagens, inclusive, para ilustrar enquanto a gente está conversando aí. Não só a cidade, Manaus, é uma cidade incrível, esse teatro, gente, é um negócio de louco. Se você não conhece, não sabe o que está perdendo, mas tem as belezas naturais também. Na verdade, você consegue, inclusive, entrar um pouco mais para dentro da Amazônia e até Novo Airão, por exemplo, onde você tem os botos que você consegue ver ali de pertinho. Demais. Você tem vários hotéis de selva, barcos fluviais que você consegue fazer. É uma aula de geografia e de Brasil. Então vale a pena. Inclusive, dá para garantir hospedagem de qualidade em hotéis de selva? Como é que eles são? Dá, o pessoal fica meio com medo. Fala, ai, gente, como será que é se hospedar no meio da selva amazônica? Hoje tem várias alternativas. E eu confesso para você que foi uma das viagens mais inesquecíveis que eu fiz com os meus 2 filhos. Verdade. Então, que idade é eles super têm? seguro. Ou tinham na época? Na época, quando a gente foi, o pequeno tinha 5 anos e o mais velho 7. E já curtiram horrores? Eles amaram, porque eu acredito muito em viagem para a família interagir. Claro. Então a gente fez caminhada pelo meio da floresta. O nosso guia pintou eles de urucum. Ai, que eles legal. se penduraram na selva. Ele fez como Tarzan, sabe? A gente pescou piranha. Então foi assim, foi muito legal, muito legal. Em conhecimento, super, né? super. Que E demais. você perguntou em questão de segurança, alimentação, é super tranquilo. Tem várias alternativas mesmo, basta se planejar. E para ficar em barco, existem habitações que a gente consegue ficar embarcado e ao mesmo tempo hoje em hospedado? dia você tem barcos fluviais de vários tamanhos que fazem a Amazônia e você tem roteiros aí de 3, de 7, de 10 noites que vocês conseguem fazer. Então, fora isso, tem o famoso Encontro das Águas, que é Exatamente. fascinante, não dá para perder, né, de conhecer Isso. uma coisa dessas. E realmente é um pedaço do Brasil que muitas vezes é mais explorado por estrangeiro do que por brasileiro. Então vamos mudar esse cenário. Agora a pergunta que não quer calar, é caro? Então, na verdade, eu acredito que toda viagem com planejamento você consegue encaixar no seu bolso. Então, tem para todos os tipos de gosto. Tem aquele hotel mais de luxo, aquele hotel mais econômico. Então, dá para fazer essa viagem sim com planejamento sem gastar muito. E quanto mais informação você tiver sobre aquele destino, sobre aquele local que você vai ficar, você não se surpreende tanto. Exatamente. Se você já sabe que você não pôde ficar no melhor, no top, você vai ficar no mais ou menos, você já vai com essa consciência e aceite o que ele tem para oferecer. Sua expectativa e a realidade. Exatamente, sem ficar reclamando. A gente está vendo aí as imagens, né, desse mergulho com os botos. Eles gostam muito desse contato com o ser humano. Que coisa incrível isso, né? E eles são gigantes. E carinhosíssimos. Então, assim, à primeira vista, quando você encontra eles ali em Novo Airão, você fala, não tenho coragem de entrar, de interagir, mas os meninos, inclusive, alimentaram eles. Foi bem legal. Gente. Foi bem legal. Pensa, uma viagem absolutamente inesquecível. Tem gente que vai lá pra fora e gasta uma fortuna pra mergulhar com golfinho. Sendo que a gente tem o boto aqui no nosso quintal da nossa casa, né? Bom, vamos falar sobre outro destino. Que outra dica você daria no Brasil? Então, na verdade, eu gosto muito de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu atende a todas as idades.
Então você tem beleza natural, você tem aqueles hotéis que você não precisa sair de repente. Então, eu quero descansar e ficar lá uma semana. Tá. Você consegue ficar uma semana em hotéis bons, com piscina, serviço e ainda fazer os passeios, conhecer as cataratas, fazer aquele passeio de helicóptero em cima das cataratas. As pessoas pensam, né? Helicóptero é muito caro. Não. Porque, na verdade, existem algumas empresas que você paga só por uma pessoa. Então, eles esperam encher a aeronave para daí sair. Entendi. Então, por isso que eu falo que o planejamento, a pesquisa, entender sobre o destino, você consegue, faz a diferença, sim, né? fazer uma viagem legal. E essa é uma viagem, como você falou, então, que dá para fazer com a família inteira. Dá. Dá para levar a vovó, dá para levar todo mundo. Na verdade, eu carrego vovó dos meninos em todos os lugares. Delícia, então, né, assim, gente? se vocês até olharem lá no nosso canal, a última viagem que a gente fez, a gente foi para a África e carregou ela junto. Ai, que legal! E dividir essa experiência com os avós deve ser demais. É muito legal, muito legal. Bom, se programando funciona bem, né? Sim. Como sempre. Você falou de África. Falei. E aí, tem gente que, né, pensa, poxa, que destino exótico, que diferente. Um dia eu vou para a África, mas nunca parou para sentar e fazer conta para ver se dá para ir nesse final de ano, por exemplo. Na verdade, você tem que entender que tem vários países, né? Então, são vários países ali na África. Você tem Botsuana, você tem Quênia, você tem África do Sul. Então, as pessoas, quando pensam em África, só pensam num único país, só em África do Sul. Mas você tem outras alternativas que têm tanta estrutura quanto. Mas o que ela tem que pensar quando ela pensa em África? O que exatamente ela quer conhecer? Se ela quer fazer um safari? Exatamente. Ela tem que definir o que ela quer dessa viagem para ver para onde ela precisa ir. Porque na África, em geral, você tem vários tipos de passeio. Você tem aquele que você fica na praia, você tem aquele que você vai realmente fazer um safari, você tem aquele que você vai visitar as vinícolas para conhecer os vinhos sul-africanos. Os africanos são demais, Então, gente. você tem vários tipos de viagens pela África. E a gente pode se surpreender com relação a preço também, de achar que é uma fortuna e de repente ver que cabe no bolso, no orçamento? Pode. Aí fica a minha dica. O segredo é sempre se planejar com muita antecedência. Porque você consegue, sim, acompanhar as promoções e ser flexível no seu destino. Então, quando você procura um destino e fala, eu quero ir para Botsuana, por exemplo. Mas, de repente, tem uma promoção para ir para o Quênia, que é ali do lado, tem passeios similares. Então, você ser flexível também em relação ao destino. A gente tem que tomar algum cuidado quando a gente fala com relação à África. Por exemplo, não entrar num país em que a situação política não está muito legal, muito definida, onde existem grupos mais radicais. Que tipo de cuidado que você colocaria nesse tipo de roteiro? Então, na verdade, assim, se você olhar o mundo hoje, a gente tem tido situações problemáticas na Europa, nos Estados Unidos. Então, eu acredito muito que é lógico, você não vai para um lugar, por exemplo, eu tinha uma viagem para a Turquia, na época que tiveram aquelas bombas, a gente falou, não vamos arriscar, que foi bem naqueles 15 dias, então, para que eu vou passar por aquela situação? Normalmente, quando aconteceu alguma coisa naquele momento, toda a segurança é aumentada, para você passar na imigração é muito mais difícil, tudo muito latente, está tudo muito vivo. Então, eu não sugiro que você vá para esses lugares quando acontecem esse tipo de problema. Mas eu sempre, quando eu pesquiso de lugares exóticos, e principalmente por levar as crianças, a gente sempre dá uma olhada em situações de risco como malária, então mais para doença do que qualquer coisa. E eu sempre vou conversando com eles em relação a bichos, né? Porque se você vai fazer um safari, por exemplo, você pode ter aranha, cobra, esse tipo de bicho. Então, criança muito pequenininha não é legal levar. Mas dá para viajar pelo mundo inteiro. Bom, a gente falou até agora de destinos mais quentes, né? Se você for no final do ano para Foz do Iguaçu, vai ter calor. Vai ter calor também lá na Amazônia, vai ter, enfim, aliás, que calor, né? Na Amazônia, verão. É muito quente. Se prepare, viu? Que é bem quente. abafado. Vamos falar de neve? Onde é que a gente pode ver neve no fim do ano? Então, na verdade, eu penso muito que os brasileiros, quando eles olham neve, eles já remetem ou aqui na América do Sul, Bariloche, ou nos Estados Unidos veio o Aspen. E aí, a minha dica é, procure outros destinos, porque sim, pode ser mais barato. Então, muitas vezes, você ir, por exemplo, para o norte da Itália, nas Dolomitas, você consegue ter uma viagem de esqui também. Que são essas imagens Exatamente. que a gente tá vendo. Tem um paredão rochoso maravilhoso lá. Olha que estrada linda. E eu acho que vale muito a pena conhecer outros destinos. Se come muito bem, você não viaja para fazer compras como você viajaria para os Estados Unidos. É uma outra viagem. Mas você consegue fazer outros destinos. Então, vale muito a pena. Eu gosto muito de fazer atividade.
Então, ter atividade. É um lugar que tanto no verão quanto no inverno você tem atividade ao ar livre. Então, vale a pena. Essa estrada me lembrou a Serra do Rio do Rastro aqui também, no Brasil. É verdade. Maravilhosa. É verdade. Também vale super a pena conhecer. De repente, eu não sei se é caminho de Foz, daria pra passar por ali? Acho que não, né? Não sei. Daí já é sei. Santa Catarina. Fantástico, né? Bom, vamos falar da Patagônia um pouquinho? Você falou de, né, de repente, pra Bariloche. A gente pode aprofundar um pouco mais, ir lá mais pra baixo, pra ver os glaciais, né? Vale muito a pena. Eu falo que você ir até um dos glaciares, parece que você está dentro da Era do Gelo. É verdade. Então, tanto no inverno quanto no verão, é uma viagem que você consegue fazer, tem diferença entre os passeios. E aí, se você me perguntar, mas e a idade das pessoas que podem fazer esse tipo de destino? Na verdade, eu acredito muito que você pode explorar, independente da sua idade. Aí a gente foi para El Calafate. Lá perto você consegue também fazer os balcões de El Calafate, ver o Lago Argentino. Em cima, exatamente. Né, depende da época do ano. Você consegue fazer um passeio de barco ali embaixo. Então, que é bem legal também, você chega bem pertinho do gelo. Cair um pedaço de gelo gigante. Aí é aquela história, conheça antes que acabe, né? Porque a gente não teve essa sorte, mas valeu muito a pena. Então esse é o Lago Argentino? Esse é o Lago do Perito Moreno. O Lago Argentino fica bem na frente de El Calafate. É lindo, gente, que passeio. Olha, vale muito a pena, viu? E a criançada pira mesmo. Bom, a gente tem aqui uma questão burocrática para tratar também, né? Com relação à documentação, o que não pode faltar para a criançada? Então, na verdade, sempre checa antes de viajar quais são os documentos que você precisa, qual é o visto que você precisa, para não chegar no país e ter um problema burocrático desnecessário. Então, uma dica que eu falo é o seguinte, RG, gente, não é eterno, não vale para a vida toda. Então, tirou o RG, e aqui até a gente mostrou, né? Tem a foto dos meninos bebês e hoje, bebê e hoje. Então não adianta... Sai bonito, tem foto 3x4, né? Que delícia. Não adianta querer embarcar com esse RG, por exemplo, ele tá com essa cara hoje. Se ele tá com essa cara. Vai rolar. Então, não Olha adianta. a diferença do dedo. Exatamente. Então, atualiza o documento. Uma outra coisa... Atualiza as vacinas também. As vacinas sempre, carteirinha de vacina, independente do destino que você está indo. Hoje em dia, a vacina de febre amarela é requerida por vários destinos, então tem que ficar atento a isso também. E tem que ter o certificado internacional. Não adianta aquela carteirinha de vacinação que a gente tem e que a gente usa para dar a vacina nos nossos filhos todo mês. Que a gente consegue mesmo no local onde você tomou a vacina? Normalmente você troca nos aeroportos pelo certificado internacional. Exatamente. Uma outra coisa que eu falo existem 2 tipos de passaporte, eu acredito que em breve vai acabar, porque os passaportes estão vencendo. Esse aqui é o novo e esse é o antigo. O novo, ele já sai com a filiação. Então lá tá dizendo, né, que o nome do pai e da mãe do Gabriel e do Matheus, Leandro e Sabrina. No antigo, não tem filiação. Então, quando você olha aqui, ó... Você precisa também do Você não consegue saber quem são os pais. Você precisa da certidão também. Ou a certidão de nascimento, ou o RG. Você não embarca se você não tiver com um desses documentos. Mas com o novo já não tem esse problema? Com o novo não, você não tem esse problema. O novo ele já tem a filiação, então aparece o nome dos pais e aí você não tem problema. Olha aí, dicas muito legais, muito importantes pra gente ter um final de ano legal, né? Sem dor de cabeça. A dica da Sabrina realmente é valiosíssima. Pesquise! Hoje a gente tem muita ferramenta, tem muito site, tem muita informação. Arruma um tempinho, pegue o máximo de informação que você conseguir, porque a sua viagem tem chance de ser muito mais bem sucedida. Com certeza, com certeza. Então é isso. E ó, vou deixar um canal bacana para isso também, esses vídeos que você viu aqui, que você acompanhou e tantas outras dicas, lá no YouTube, youtube.com/Grow to Live. Grow to Live, é isso mesmo. Grow to Live, né? Você vai escrever o to em numeral 2, Grow to Live, lá no YouTube, é o canal da Sabrina Bull, que é youtuber e blogger de viagem. Ai, que inveja branca da sua profissão, que delícia. Muito obrigada pra você, porque quando ela tem uma boa viagem, a gente também tem, né? É isso mesmo. Obrigada, meu amor. Até a próxima.